E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e a aula de hoje é para te ajudar a visualizar como você resolve problemas no seu dia a dia. A grande dúvida das pessoas que fazem um curso de Excel, terminam um curso de Excel avançado, ou já entendem um pouquinho da ferramenta, é que elas não sabem colocar em prática o que elas aprenderam. Você chega lá na situação do dia a dia e aí aparece para você uma ordem, uma demanda, você fala assim, puxa cara, e agora? Que ferramenta, que fórmula que eu uso? E eu vou te ajudar a visualizar um pouquinho dessas informações fazendo um exemplo prático com vocês. Nesse exemplo prático aqui eu quero te mostrar uma situação que ela é real, a gente sabe que isso acontece muito, e eu quero que você visualize duas coisas, que você é o cara que vai fazer o trabalho e que eu sou o seu chefe. Então eu vou te dar uma ordem, eu quero que você visualize como você vai montar esse problema aí para resolver, para entregar essa demanda para mim. Então olha só, eu, chefe, o assunto, problemas com estoque, isso aqui é um e-mail. Tenho recebido vários e-mails de clientes antigos sobre o porquê que não temos conseguido entregar todo o pedido que eles fazem. Estão reclamando que a cada semana um material não é atendido e alguns estão até cogitando procurar outro fornecedor. Primeiro ponto, problema de estoque. Quem tem feito o controle de estoque e quem tem feito o controle de compras? Quero inventar uma solução para o não atendimento dessas necessidades. Pedi essas informações há um tempo atrás para a logística e eu só vi papelada sem sentido. Eu quero algo claro e uma solução rápida. Então aqui a gente consegue observar vários problemas. O primeiro é que tem um estoque com vários furos. Então aqui eu consigo interpretar aqui. Um operador, um conferente vai lá, pega um produto do estoque, não declara a saída. Um produto chega para o estoque e não declara uma entrada. Então fica nesse desnivelamento de informações. Não deve ter um sistema que é usado ou não deve ter nenhum sistema. A gente tem aqui também um problema que o pessoal ainda trabalha muito com papel. Talvez as planilhas não sejam nem feitas no Excel, deve ser feita no Word. Então a gente tem aqui uma bagunça total. Tem vários furos de informações, logística contra comercial, comercial contra compras e ninguém se conversa. Então o que a gente vai fazer? Entendendo tudo isso aqui, a gente vai fazer um controle de estoque. E aí você fala assim, Rafa, eu não sou de logística, eu não sou de compras, eu não sou administrativo, eu sou RH, eu sou qualidade. Tudo bem, a ideia aqui é te mostrar como você resolve o problema com o Excel, como vai aparecer uma situação no dia a dia e como você pode operar essa informação dentro do Excel. Então você vai fazer o quê? Você vai observar essa aula e vai falar assim, vou me colocar nessa situação para saber se alguma coisa parecida acontecer no meu dia a dia, eu vou saber resolver. Fechado? Então olha só, sabendo de todas essas informações, eu já tratei rapidinho de pegar um histórico de vendas do último mês. Por quê? Isso aqui são informações técnicas da logística, tá? Eu preciso fazer estoque máximo, estoque mínimo e um ponto de pedido. Eu preciso saber essas informações para entregar um relatório eficiente para a minha chefia. Então, a partir do histórico, eu vou ter todas essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar essas informações, certo? Perceba que eu tenho várias informações aqui, número de venda, código, produto, quantidade e data. Importantes para a gente vão ser somente código, produto, quantidade e a data. Número de venda, tanto faz. Então eu posso apagar essa coluna, eu posso deixar ela aqui, caso outra área precise. Essa é uma informação importante. Você nunca faz tabela só para você ou só para a sua área. Se outras áreas, se compras vai utilizar, se comercial vai utilizar, você precisa deixar informações úteis para todos. Então eu vou deixar aqui essas informações e eu já vou formatar como tabela, tá? Você pode fazer isso por alguns comandos. E você pode vir aqui na página inicial e depois vir aqui em formatar como tabela e tem vários estilos aqui para você, claro, médio, escuro, você escolhe o que mais te atenda. Ou você pode fazer um atalho a partir do teclado, que é a tecla Ctrl Alt T. Tudo junto, Ctrl Alt T. E já vai aparecer nossa janelinha aqui de criação. Ele vai selecionar todo o intervalo de dados e vai perguntar se você tem um cabeçalho. Se tem um cabeçalho, então segue o baile. Dá OK. E aqui nós temos, eu já vou mudar essa corzinha aqui, porque eu não gosto muito desse, fica bagunçada a vista, sabe? Deixar uma coisa poluída. E aqui a grande graça inicial dessa ferramenta para a gente é que você pode dar um nome para ela. Ela já vem automaticamente com um nome. No caso, tabela 1, tabela 2, tabela 3, assim por sequência. Mas eu vou chamar ela aqui de histórico. E por que eu estou fazendo isso? Imagina que você está lá numa outra planilha. Essa aqui é a minha planilha de base do histórico, tá? Tenta visualizar isso. Eu estou numa outra planilha e eu quero puxar uma informação daqui. Eu vou fazer o quê? Um PROC-V. PROC-V faz essa busca para a gente.
Só que eu não quero ficar toda hora trocando de planilha para ter que selecionar uma coluna inteira, selecionar uma matriz, procurar uma informação. Eu quero algo prático, para que eu não fique mudando toda hora e consiga ganhar tempo. Então essa ferramenta Formatar como Tabela tem algumas opções interessantes. Olha só, se eu colocar PROC-V e eu procurar o número de venda 1, que é logo esse primeiro aqui, ó, número de venda 1, valor procurado, ponto e vírgula. Qual que é a sua matriz? Você poderia vir aqui de A1, até o último valor da nossa matriz, ou você pode usar o comando, que é escrever histórico, abre colchetes e seleciona tudo. Pronto. Rapidinho você tem a seleção sem precisar ficar selecionando toda a sua tabelinha, algo mais difícil, mais complicado, que talvez você até erre. Então aqui você tem opções dessa ferramenta, adereços dela que são muito bons. Então olha só, vou colocar aqui que eu quero retornar um valor da terceira coluna e coloco o 0 para me trazer algo exato. Então olha só, por esse comando rapidinho eu fiz um PROC-V e já tive a minha informação retornada. Percebeu por que ela é tão boa? Eu vou utilizar bastante ela na minha planilha dentro do nosso arquivo, mas aqui eu só quis te mostrar o porquê que eu formatei como tabela. Então todas as informações estão tratadas, aqui já está formatado como data, então aqui eu já tenho um pedaço do que eu preciso fazer para fazer uma base aqui para gerenciar as informações. Agora o que nós vamos fazer? Perceba que eu não tenho nenhuma planilha aqui, eu não tenho nenhuma informação de quais são os produtos e os códigos internos dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma planilha para isso. Então, antes eu vou fazer isso aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já visualizei que eu tenho 6 produtos. Como eu visualizei isso? Vim aqui em código e aqui perceba que ele tem selecionado de 1 até 6. Isso aqui é um filtro que a Formatar como Tabela automaticamente já coloca. Assim que você seleciona a opção, ele já coloca para você. Se você quiser tirar esse filtro, que eu acho bem interessante, inclusive, você vai vir aqui em Design da tabela e tira o filtro, botão filtro, tá? Mas no caso a gente vai utilizar ele. Então aqui eu visualizei que são 6 produtos, 6 códigos de produto. Então aqui eu vou utilizar um PROC-V. Então eu coloco igual, PROC-V. Meu valor procurado vai ser o meu número de código aqui. Ponto e vírgula. Qual que é a nossa matriz? Aqui eu quero fazer um adendo para você prestar atenção nessa informação. Perceba que a minha primeira coluna é a de número de venda e não a de código. Então, se a gente fizer um PROC-V utilizando a tabela inteira, toda a sua matriz, você vai ter um problema. Ele não vai retornar o valor exato para você. Então, aqui em matriz, eu vou selecionar somente essas 2 colunas, porque é só o que importa para a gente, tá? Entendeu essa lógica? Na coluna B, tem os valores, tem o número do produto. E na coluna C, eu tenho ele por extenso. É só o que eu preciso, nada mais. Eu não preciso selecionar nada mais que isso. Isso aqui evita de você ter que fazer um índice Corresp, um desbloque Corresp, caso você não saiba. Então, você seleciona rapidinho esse problema. Ponto e vírgula. A coluna que tem as informações que eu quero retornar, ou seja, nome por extenso, é a coluna 2. Então, coloco o número 2, ponto e vírgula. 0, fecho parênteses e dou um Enter. Como aqui eu selecionei toda a coluna B e toda a coluna C, então eu não tenho problema de ter que travar a coluna, entende? A não ser que eu fosse mover para o lado da minha seleção, mas como é para baixo, eu posso somente arrastar e pronto. Tenho todas as informações que eu precisava aqui. Então você vai dar um Ctrl C e aí você vai copiar como valores. Por quê? Porque aqui onde tem o PROC-V, eu quero que o PROC-V saia e ele colhe somente como um valor comum, como um texto. Então aqui dá Alt, C, V e você seleciona a opção de valores. O que eu fiz foi o atalho, tá? Você vai clicar em Alt, C, V, V, ou você pode direto vir aqui, ó, copiei tudo, colar e colar valores. Tá na mesma, tá? E aí perceba que já não tem mais o PROC-V aqui, e sim o nome por extenso. Ótimo, era isso que a gente queria. Isso aqui vai ser a base para a gente criar uma nova planilha. Então eu vou vir aqui embaixo, nesse maisinho aqui do lado de planilha 1. Já vou aproveitar o planilha 1 e vou renomear para histórico. Planilha 2 eu vou chamar de produtos, porque eu quero colocar todas as informações do produto aqui dentro. Então você vai vir aqui no histórico, recorta esses valores aqui que nós tínhamos extraído, Ctrl X, e a gente vai colar aqui na nossa planilha nova, nossa planilha que nós criamos. Vou tirar só as linhas de grade por questão de toque. Vou expandir um pouquinho essa seleção e colocar um cabeçalho para a gente. Então aqui eu vou chamar de código produto
Aqui eu vou chamar de produto. E agora vem as informações importantes para a gente. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu preciso de um estoque máximo, um ponto de pedido e um estoque mínimo? Então eu vou colocar essas informações aqui. Vou escrever aqui estoque mínimo, estoque máximo, na verdade eu vou colocar aqui, ó, ponto de pedido e estoque mínimo. Pronto, é o que eu preciso para fazer um cadastro de produto. As informações que são necessárias para mim, para a minha área de logística. Então, eu vou só abrir um pouquinho mais essa seleção. E agora eu vou formatar isso aqui como uma tabelinha. Então, eu vou selecionar tudo, formatar como tabela. E ok. Vou dar o nome dessa tabela aqui de produtos. E uma coisa interessante dessa formatar como tabela também é que se você colocar um novo produto aqui na sua tabelinha, olha que legal, vou colocar o produto 7. Ele automaticamente já engloba esse produto, já coloca ele dentro da nossa seleção. Então você pode ir colocando vários produtos que eles sempre vão entrar na sua base, tá? Deixa eu apagar essa número 7, porque eu não tenho o produto 7, só fiz isso para mostrar para vocês. E agora eu tenho estoque máximo, mínimo e médio. Só apagar aqui estoque máximo. Só que antes de preencher esses valores aqui, antes de fazer os cálculos que envolvem eles, eu quero preencher mais uma coluna, que é o de fornecedor. Eu preciso identificar algumas informações a partir do fornecedor que são importantes para a gente. Então eu vou vir aqui nesse maisinho e vou criar uma planilha somente com as informações do meu fornecedor. Então eu venho em renomear, vou chamar de fornecedor, exibir, linhas de grade, tirei todas elas. E aqui eu vou colocar fornecedor, o local dele e o lead time. Ou seja, o que é o lead time? É o tempo de entrega, tá? Quanto tempo ele demora para entregar o pedido que eu fiz para ele. Então, ele demora 1 dia para entregar, 2 dias, 7 dias, 1 mês, 1 ano. Eu preciso saber essas informações. Vou formatar também como tabela. Ah, Rafa, não tem valor nenhum ainda. Eu sei. Só vou falar que tem um cabeçalho. E olha que legal, ele automaticamente já coloca uma linha em branco abaixo para mim, porque ele entende que a partir dali eu vou começar a inserir os meus dados. Então eu vou colocar 3 distribuidoras. Distribuidora A, distribuidora B e distribuidora C. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. O local eu vou inventar, eu vou chamar aqui um de Cajamar, Guarulhos e o outro eu vou chamar de Resende. Pronto. E o lead time vai ser 1 dia e 2 dias. Pronto. São as informações mais necessárias para mim. E aí você pergunta para mim, Rafa, como que você puxou essas informações? Elas vieram da onde? Essas informações elas vieram lá de compras. Se você quer saber, você pergunta para eles, porque eles têm todas essas informações detalhadas. Ou compras ou financeiro. E aí, a partir dessas informações aqui, eu vou começar a fazer os meus cálculos de estoque máximo, ponto de pedido e o meu estoque mínimo. Então aqui, eu quero antes de tudo fazer um cadastro para esses caras. Vou nomear a minha tabelinha, vou chamar de fornecedor. E a partir daqui eu vou te mostrar uma funcionalidade interessante que eu quero colocar aqui, que é um filtro. A pessoa, imagine que você tem aqui 1000 fornecedores, um cadastro de 1000 fornecedores. E você quer puxar as informações deles. Só que você não quer fazer um filtro, você não quer procurar de um em um, não quer ir na unha procurando, você quer algo prático. Então você vai entregar para as pessoas que vão utilizar a sua planilha, o seu arquivo, algo muito prático, algo realmente que seja bom. Então você vai fazer um filtro aqui do lado. Eu vou fechar um pouquinho a largura da coluna D, vou até formatar ela aqui. Está com 5, vou colocar 5 aqui. E agora eu vou utilizar um comando matricial. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar 3 linhas. Por que 3 linhas, Rafa? Porque eu vou passar os nomes aqui do meu cabeçalho para a coluna E. Então eu vou colocar igual, transpor. E o que a fórmula transpor faz? Ela muda, ela inverte a posição do intervalo que você vai retornar. E aí você pode utilizar qual seja o tamanho do seu intervalo, desde que você selecione a mesma quantidade, tá? Se você utiliza o Office 365, você nem precisa selecionar. Mas aqui eu estou contando das pessoas que usam o 2016 para baixo. Então você vai selecionar todas as suas informações que você quer retornar,
fecha parênteses, mas não dá Enter. Isso aqui é uma fórmula matricial, ou seja, você vai fechar com o comando Ctrl, Shift e o Enter. E ele já traz para você. Perceba que ele colocou aqui na frente um colchetes. Então você tem o parênteses e tem o colchetes. Se você tentar colocar manualmente, não vai rolar. Não funciona assim. Tem que ser com Ctrl, Shift e o Enter, tá? E aí eu já tenho as informações aqui. Se eu mudar, por exemplo, o local, tirar um L, ele já alterou para mim, tá? É por isso que eu fiz esse comando. Então vou dar um Ctrl Z. Vou usar o meu pincel de formatação. Se você clicar uma vez, ele faz uma cola. Se você clicar duas vezes, ele fica selecionado. Então vou selecionar todo o meu intervalo. E aqui do lado, vou colocar uma linha de grade para a gente fazer o nosso filtro. Só que esse filtro aqui ele vai ser algo diferente. Eu quero fazer um filtro dinâmico. Então se eu colocar, por exemplo, distribuidora A, B e C. E aí se eu colocar uma distribuidora D, por exemplo, eu teria aqui na validação de dados, fazer todo o processo de novo, selecionar todo o intervalo novamente para agremiar ela. Só que se você usar a desloque junto da validação de dados, você consegue ter um resultado muito legal. Então pega o passo a passo que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro aqui na planilha e depois eu vou utilizar onde deve ser realmente colocado. Eu vou colocar numa coluna qualquer aqui, eu vou colocar na E4. Igual, desloque. Abrir a minha fórmula. O primeiro argumento da desloque é a referência, ou seja, o ponto de partida para ela procurar. O ponto de partida vai ser esse valor aqui de fornecedor. Vou colocar fornecedor. Ponto e vírgula. O segundo argumento são as linhas, ou seja, quantas linhas a desloque tem que se movimentar para chegar no resultado que você quer. Se eu quero pegar logo o distribuidor, então eu vou descer uma linha, concorda? Está em fornecedor, desce para distribuidor. Então eu vou colocar o número 1 em linhas. Ponto e vírgula. Quantas colunas ele precisa se mover para chegar no resultado que eu quero? Nenhuma, porque eu já estou na coluna que é do meu interesse, que é onde tem as informações das distribuidoras. Então eu coloco o 0 aqui, ponto e vírgula. Aqui mora todo o segredo, tá? Você vai utilizar uma fórmula aqui que ela faz contagem, e essa fórmula vai fazer com que tudo fique automático. Essa fórmula é conte valores, porque aqui eu tenho textos. Então você escreve conte.valores, abre a sua formulinha, e aqui você vai fazer o seguinte, você vai selecionar de A2, e aí você pode colocar um limite que você queira. Você pode colocar um limite de A2 até A100, A2 até A1000, até 10.000, ou todo o restante das suas linhas. Aqui eu vou delimitar até A10.000. Pronto. Então ele está pegando os valores de A até A10.000. Então tudo que eu colocar nesse meio tempo, nesse intervalo, ele vai considerar. E ele vai desconsiderar os vazios. Eu vou selecionar esses intervalos aqui, vou travar eles apertando o F4. E agora aqui só me falta falar qual é a largura desse meu deslocamento. Eu só tenho uma coluna, concorda? Então a largura vai ser 1. Coloco o número 1, fecho parênteses e dou um Enter. E como eu uso o Office 365, ele tem uma nova funcionalidade, ferramentas novas de matrizes dinâmicas. Ou seja, não preciso mais fazer fórmulas matriciais como é utilizado nos Excel mais antigos, como 2016, 2013 e assim por diante. Aqui ela já despeja automaticamente para mim. Mas a gente não vai utilizar esse comando aqui, porque para você, se você não tem o 365, ele vai aparecer assim para você, ó. Asterisco, valor e a exclamação, porque vai dar um erro. Só que o que você vai fazer? Você vai selecionar tudo isso daqui, vai dar um Ctrl C, e a gente não vai utilizar ela na planilha, e sim dentro de uma outra ferramenta. Vai vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, cria um novo, você pode chamar como você quiser aqui, eu vou chamar de Distribuidoras, dei o nome para esse nosso intervalo, e aqui no lugar de fornecedor você vai colocar a sua fórmula, certo? Dá um OK e já está criado. E o que a gente vai fazer com isso? Eu já posso até apagar esses valores. Aqui em fornecedor eu vou criar uma validação de dados, só que não é uma validação comum, é uma validação com esse nome que nós acabamos de criar. Então eu vou colocar validação, seleciono a opção de lista, e aqui em fonte eu coloco igual e o nome que nós demos. E aí você fala assim, Rafa, eu fiz todo o passo a passo como você tinha dito para mim, mas eu esqueci o nome que eu dei para o meu intervalo. Como que eu faço? Você vai vir aqui e vai colocar o comando de F3. Com o igual já selecionado, você dá o comando de F3,
seleciona o intervalo que você quer, no caso só tem um, que é o que nós criamos agora, e dá um OK. OK novamente, e perceba que automaticamente eu já tenho todos os meus valores aqui. Aí você fala assim, Rafa, aí é comum, aí eu faço com a validação de dados mesmo. Mas se eu puxar mais um aqui, se eu colocar aqui, ó, o distribuidor D, será que ele vai entrar na nossa validação? Vem aqui na validação e olha aqui o distribuidor D. Entrou. Se eu apagar esse cara aqui, que eu não tenho interesse que ele entre na minha seleção, ele não me trouxe nenhum vazio, ele simplesmente apagou. Então a desloque dentro do gerenciador de nomes e esse nome criado dentro da validação de dados te dá uma lista dinâmica. Show? Então a gente vai usar esse comando aqui. Então aqui em local e lead time a gente vai colocar um procv para procurar as informações e automaticamente selecionando o fornecedor, ele já traz a informação dele para mim. Valor procurado vai ser o valor que vai aparecer de distribuidor, ou seja, distribuidor A, o B, o C, ponto e vírgula. Minha matriz tabela vai ser todo o meu intervalo. Como está aqui do lado, eu não vou nem usar as ferramentas a formatar como tabela, eu já seleciono rapidinho. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero nesse caso? A coluna 2. Então, coloco 2, o 0 para trazer uma correspondência exata e dou um Enter. E olha só, me trouxe não disponível. Por quê? Porque aqui em cima eu não tenho nada selecionado ainda. Só que eu não quero que fique aparecendo esse erro. Então, eu vou colocar uma ferramenta que trate ele, porque eu sei que aqui é um erro normal. Se eu colocar, por exemplo, uma informação de distribuidor, ele já acha para mim. Então, não é um erro que eu fiz uma coisa errada. É um erro porque está vazio a minha referência. Então, antes aqui do procv, eu vou colocar uma se erro. Nosso valor, no caso, perceba que aqui está o nosso argumento. Nosso valor vai ser a procv. E caso dê erro, eu vou colocar o vazio. E aqui eu vou travar o nosso F1, que é a nossa referência. E se eu arrastar para baixo, eu só preciso mudar aqui a coluna para 3. E agora eu vou colocar aqui, ó, distribuidor A. Pronto, puxou para a gente a informação que nós queríamos. O B, o C. Então está tudo dinâmico aqui. Tudo muito automatizado. A gente resolveu de vez essa nossa planilha de fornecedor. Não preciso mais mexer nela. Então eu vou voltar aqui em produtos e eu vou fazer a mesma coisa em produto. Eu vou criar uma lista para ele. Vou puxar um pouquinho essa coluna G para o lado. Vou dar um zoom maior, só para auxiliar a gente. E aqui eu vou fazer o mesmo comando. Perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então eu seleciono 6 linhas, 2, 4, 6. Coloco igual, transpor. Você vai selecionar toda a sua matriz, fecha parênteses, mas não dá Enter. É Ctrl, Shift, Enter. E ele já nos trouxe todas as informações aqui do lado. Legal? Então vem aqui em outro ponto, pincel de formatação, passa toda a formatação para cá, e aqui do lado eu só vou colocar uma linha de grade. Pronto. E a gente vai fazer de novo o comando da desloque aqui, só que a gente vai fazer para código de produto. Então você vai fazer em qualquer canto aqui só para você ter certeza que deu certo. Igual, desloque, sua referência vai ser o seu ponto inicial, eu vou colocar aqui código de produto, ponto e vírgula. Quantas linhas eu preciso me mover, ou seja, descer ou subir para chegar no valor que eu quero? Uma só, porque ele vai descer de código de produto para o número 1, que é o que eu quero. Então eu coloco o número 1, ponto e vírgula. Quantas colunas ele precisa se mover para chegar onde você quer? Nenhuma. Eu já estou na coluna que eu quero, então eu coloco 0. Aqui eu vou colocar a nossa conte valores, mas no caso aqui perceba que são números. Então eu posso colocar conte num tranquilamente. Então conte.num, seleciono de A1 até a 10.000. Por que a 10.000, Rafa? Porque eu vou colocar esse limite na minha planilha de 10.000 linhas. Você pode colocar quantas você quiser, não tem problema nenhum. Essa fórmula aqui ela é muito leve, não vai pesar o seu cálculo, certo? Fechei ela e agora eu só vou tomar o cuidado de travar essa minha seleção com F4. Ponto e vírgula. Qual é a largura desse meu intervalo? Ou seja, quantas colunas ele contempla, quantas colunas ele tem? Somente uma, né? Nós temos somente a coluna A. Então coloco o número 1, fecha parênteses e dá um Enter. Pronto. Despejou para mim, como tenho essa opção. Então o que você vai fazer? Copia tudo, dá um Ctrl C, vem aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, cria um novo, e aqui eu vou chamar de COD, ok?
cola aqui em referência a desloque e dá um OK. Somente. Agora você vai vir aqui em código de produto, vem em dados, validação de dados, seleciona a opção de lista e chama de novo o F3 para te trazer todos os nomes criados. Então, F3 e olha o código aqui, como a gente queria. Clica em OK, dá mais um OK e a mágica acontece automaticamente, certo? E agora a gente só vai fazer o PROC-V. Então, igual, PROC-V, nossa referência vai ser o código do produto que tem a validação, já vou travar ele com F4, ponto e vírgula. Nossa matriz vai ser todo o nosso intervalo de código de produto até fornecedor, ponto e vírgula. Qual é o nosso número índice de coluna? Aqui eu vou utilizar a Corresp, porque eu quero algo automatizado, não quero toda hora ficar mudando na unha a coluna que a gente vai utilizar. Então eu chamo a Corresp aqui dentro, e agora eu vou fazer a nossa fórmula aqui na barra de fórmulas, porque ela vai ficar um pouquinho grande. Nosso valor procurado vai ser o quê? Vai ser o campo aqui nomeado como produto. Por isso que eu usei a transpor, tá? Porque ela traz exatamente o nome do nosso cabeçalho aqui. Então eu vou dar um ponto e vírgula, não preciso travar ela, porque ela só vai descer, não vai se movimentar nem para um lado nem para o outro. Qual que é a nossa matriz? Somente o nosso cabeçalho. Ponto e vírgula, quero uma correspondência exata e fecha a Corresp, tá? Dou outro ponto e vírgula agora e agora eu vou colocar a correspondência do PROC-V. Então, coloco um zero de novo, fecho parênteses e dou um Enter. Me trouxe ND, justamente porque eu não tenho valor nenhum aqui em cima. Então, antes da PROC-V, eu vou colocar lá se erro, só para resolver esse probleminha. Ponto e vírgula, valor se erro vai ser vazio. E agora é só arrastar esse camaradinho aqui para baixo. E se eu modificar aqui para código 1, nos trouxe exatamente o que a gente queria. Aí você fala assim, poxa, Rafa, deu um erro, tá tudo zerado aqui. Exatamente, é porque eu ainda não preenchi nenhum desses valores, certo? Então aqui a nossa desloque eu vou apagar e a gente vai trazer agora o fornecedor, tá? Então aqui eu vou selecionar esse nosso intervalo, venho aqui de novo em validação, seleciono lista, vou utilizar o comando F3. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que ele me traga o nome de todos os fornecedores aqui, para eu não ter que digitar ele manualmente. E eu estou percebendo um erro aqui, eu escrevi totalmente errado esse distribuidor. Vou corrigir lá na nossa base. Pronto, distribuidora. Vou atualizar tudo aqui. E agora já tenho resolvido aqui. Então, eu vou selecionar os distribuidores que eu tenho interesse. Vou fazer aqui aleatório, mas é como se você estivesse seguindo à risca mesmo os critérios, tá? Como aqui é só um fator de exemplo, não tem problema a ordem que eu vá usar. Então agora a gente vai fazer o cálculo do estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo. São cálculos fáceis, não exige nada muito grande de você, mas eu quero que você preste atenção em cada detalhe que eu vou fazer. O estoque mínimo, ele é um cálculo bem simples. Ele vai ser a média de vendas vezes o lead time. Entendeu por que eu tenho o lead time ali, aqui na minha coluninha de fornecedor, certo? Eu preciso dessas informações. E entendeu por que eu tenho uma coluna, uma planilha toda de histórico? Porque eu preciso da média de vendas também de cada produto. Então a gente vai vir aqui em produtos e a gente vai calcular a média de vendas. Então aqui eu vou fazer bem devagar para você ver cada ponto, ok? Igual, média. Eu vou fazer a média de vendas vezes o lead time. Então é uma média comum? Não, é uma média com um critério. Vou utilizar a média se, porque eu quero extrair a média de cada produto isolado, não do total de vendas. Então, média se, qual que é o nosso intervalo? Aqui eu quero trazer um ponto. Você pode ficar mudando toda hora de planilha, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou utilizar a ferramenta da Formatar como Tabela, os adereços dela. Então aqui eu vou escrever histórico, que é o nome que nós demos para a nossa tabela, abro colchetes e vou selecionar a coluna de produto, porque lá é o intervalo onde vai aparecer os meus critérios. Então fecho colchetes, ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Meu critério vai ser os valores aqui da coluna de produto. No caso, para a gente nesse exemplo aqui, é colher de pedreiro, ponto e vírgula. Qual que é o nosso intervalo de média? São as quantidades vendidas. Então eu escrevo histórico, novamente fazendo referência à nossa tabelinha criada, abro colchetes e seleciono a opção de quantidade. Pronto. O que eu fiz
Perceba que dando Enter aqui, ele já até despejou as fórmulas para mim. É mais um adereço, mais uma qualidade dessa ferramenta. O que eu fiz basicamente foi, vindo aqui em histórico, eu puxei a média, escrevi igual, média se, seleciono o intervalo de produto, ponto e vírgula. Trouxe um produto para ele, por exemplo, seladora, que era o meu critério, e aí depois eu selecionei a quantidade. Basicamente isso que nós fizemos, tá? Só que eu utilizei as opções da formatar como tabela, nada diferente disso. Só que isso aqui é uma parte da construção do nosso cálculo. Então você vai entrar novamente nele, e eu vou trabalhar aqui na barra de fórmulas. Você vai fazer a média de vendas, então você já achou a média de vendas, multiplicada pelo lead time. Então você vai fazer vezes, ou você poderia utilizar a fórmula multi também, ok? Vezes o lead time que está aqui, ó. Então aqui você vai fazer um PROC-V, porque você quer achar o lead time a partir do fornecedor. Então abre um PROC-V. Qual é o seu valor procurado? Vai estar aqui na sua coluna onde tem o nome das distribuidoras. Então seleciona o primeiro valor aqui, ponto e vírgula. Qual é a sua matriz? Vai ser a matriz lá de fornecedor. Então abre o fornecedor, abre colchetes e você vai selecionar essa opção de tudo, porque ele vai selecionar toda a sua matriz, ok? Número esse de coluna, que você precisa saber aonde está a posição do lead time. Você pode vir aqui e consultar em fornecedor, vai ver que está na terceira coluna, ou você pode utilizar a Corresp. Eu vou utilizar aqui só um número mesmo, para ficar alguma coisa mais simples, mas se você quiser usar o Corresp, tudo bem, melhor ainda. Vou colocar o número 3, ponto e vírgula, 0 para me trazer uma referência exata. Feche o parênteses e a nossa fórmula está feita. Esse é o meu estoque mínimo de cada produto. O que eu vou fazer aqui, você poderia tanto usar uma fórmula para arredondar, quanto tirar os zeros depois da vírgula. Eu vou usar uma fórmula aqui para facilitar a nossa vida. Então eu vou chamar truncar, ponto e vírgula, e aqui ele pergunta quantos dígitos eu quero. Eu não quero nenhum depois da vírgula. Então, fecho a nossa formulinha e dou um Enter. E olha que legal, já arredondou tudo para mim. Então, o nosso estoque mínimo já está calculado. A partir do estoque mínimo, a gente vai partir para os outros cálculos. Agora, a gente vai fazer o cálculo do ponto de pedido. É bem simples também, não tem muito segredo. Eu vou fazer esse mesmo cálculo que eu tinha mostrado para vocês, de média de vendas vezes o lead time, só que aqui tem um adereço. Eu vou somar isso, então vou colocar um mais aqui. Eu vou somar esse nosso cálculo ao nosso estoque mínimo. Então perceba que metade do nosso cálculo já está até feito. Então eu vou vir aqui, estoque mínimo, vou copiar de média até o PROC-V. E a gente vai ganhar tempo, certo? Então igual, seleciona o seu estoque mínimo, soma ele com a média de vendas vezes o PROC-V. E aí não se preocupa que não vai dar errado, por causa dos fatores que a gente utilizou aqui. Primeiro, na matemática é feito a divisão e a multiplicação para depois ser feitas as operações de soma e adição. Então aqui está tudo cooperando perfeitamente. Você vai dar um Enter e olha a mágica. Ele já fez aqui para a gente o ponto de pedido para esses produtos. Então eu vou só usar de novo a truncar aqui. Truncar e a gente quer que ele traga 0 dígitos depois da vírgula. Pronto. Nos trouxe o ponto de pedido, exatamente o que a gente precisava. E basicamente foi isso. Eu vou até colocar um índice aqui para a gente, para ficar mais bacana de você visualizar. Esse cara aqui foi o estoque mínimo, e aqui do lado nós fizemos o ponto de pedido. E agora a gente vai calcular o estoque máximo. Então, estoque máximo. E aqui no estoque máximo é um pouquinho diferente. Aqui você vai fazer o lead time vezes a soma do seu estoque mínimo mais a soma da venda de cada produto. Então, vindo aqui para estoque máximo, a gente vai chamar igual. E agora eu vou usar as fórmulas multi e as fórmulas soma. Mas eu vou fazer exatamente o que está no nosso exemplo aqui. E perceba que primeiro aqui aparece a multiplicação, lead time vezes o resultado da soma do estoque mínimo mais a soma de vendas. Então eu vou chamar a primeira fórmula multi. Abrir ela. E quem que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar o lead time dentro da nossa tabela de fornecedor. Então eu vou escrever aqui
PROC-V, valor procurado vai ser a distribuidora A, ponto e vírgula. Nossa matriz vai ser a matriz de fornecedor, que nós criamos na outra tabelinha. Então, fornecedor, abre colchetes, seleciona tudo, fecha colchetes, ponto e vírgula. Número índice de coluna. Lá na nossa planilha nós tínhamos fornecedor, local e o lead time. Então é a coluna 3. Coloco 3, ponto e vírgula, 0. E aí eu fechei o nosso PROC-V. Vou dar um ponto e vírgula para partir para o próximo critério da multiplicação. E aqui eu vou fazer uma soma. Então vou escrever soma. Nosso segundo cálculo aqui vai ser o estoque mínimo mais a soma de vendas de cada produto. Então eu vou selecionar o nosso estoque mínimo, ponto e vírgula. Dentro da fórmula soma eu vou abrir agora uma soma-se, porque eu tenho um critério para somar. Então eu vou fazer soma-se. Qual que é o nosso intervalo? A gente vai selecionar em histórico, nossa planilha de histórico, qual é a coluna que vai aparecer o nosso critério, que no caso é produto. Então você vai escrever aqui histórico, abre colchetes, seleciona produto, porque vai selecionar toda a coluna produto, fecha colchetes, coloca o ponto e vírgula, e agora você vai colocar o critério que você quer, que é o produto. Então seleciona o seu produto, ponto e vírgula. Qual que é o seu intervalo de soma? É a quantidade, não é verdade? Então você escreve histórico novamente, que é o nome que nós demos na nossa tabela, abre colchetes e seleciona a coluna de quantidade. Fecha colchetes, agora você vai fechar a soma-se, fecha a fórmula soma e agora você fecha a fórmula multi, 3 parênteses. Dá um Enter e ele já trouxe para você o seu estoque máximo. Tranquilamente, né? Sem muita dor de cabeça. Óbvio que a nossa fórmula ficou grande, mas ela basicamente é isso. Você poderia fazer isso manualmente, pegando as informações, poderia também ficar mudando de planilha, mas eu somente utilizei os adereços da nossa formatação como tabela. E eu cheguei no nosso estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo. E com isso, nós temos montado a nossa planilha de histórico, que é a nossa base para tudo. Nós temos a nossa planilha de fornecedor, criada até com uma caixa de pesquisa. E nós temos a nossa planilha de produtos, com as informações cruciais para a gente partir para frente. Ou seja, já calculei meu estoque mínimo, meu estoque máximo, meu ponto de pedido e as informações já estão todas aqui. Então você fez a base, você fez o alicerce para a gente poder seguir para os nossos próximos passos. Então na nossa próxima aula a gente vai fazer toda a finalização dessa planilha com um dashboard com botão de acesso para as planilhas, com gráfico mostrando todas as informações necessárias, uma planilha para entrada, uma planilha para saída, para declarar entradas e saídas. A gente vai atribuir macros a essas duas planilhas e eu vou te ensinar a construir essa macro do começo ao fim, explicando ponto a ponto. Para você não perder nenhuma parte dessa nossa próxima aula, quando ela for lançada, ative o sininho que você vai ser avisado dela. Espero que você tenha gostado dessa aula, te vejo numa próxima e valeu!